Olá, meus amados irmãos em Jesus. Um bom dia, uma excelente manhã de quinta-feira para todos nós. É com muito amor em nosso coração que estamos aqui hoje, iniciando mais um momento, mais um encontro do nosso Evangelho diário. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se acolhidos, envolvidos pelo eterno amor de Jesus que nos une aqui. Eu sei que cada um de nós que está aqui agora, no momento do Evangelho, se encontra em um lar diferente, em uma casa diferente, em uma cidade, em um estado diferente. Cada um de nós que se encontra aqui está distante fisicamente, mas eu sempre digo que não importa a distância física. A partir do momento que a gente se encontra aqui para envolver o nosso coração no Evangelho, nos reunimos aqui em nome de Jesus, meus irmãos, nós estamos mais próximos do que imaginamos. Nós estamos unidos como irmãos que partilham ali o pão do Evangelho. Então, não importa a distância física, quando nos reunimos aqui, estamos próximos uns dos outros. Então, eu desejo a todos realmente um dia de muita paz, um dia com Jesus abençoando, iluminando, com Jesus amparando a todos nós. Meus amados irmãos, hoje nós vamos dar continuidade aqui ao livro Boa Nova, lembrando a todos que nós estamos no capítulo 4, e este livro, ele vai a cada capítulo narrando uma história e um momento vivido de Jesus, enquanto ele estava aqui na Terra. Mas se a gente for percebendo, a história parece que ela tem uma ordem cronológica, ou uma ordem dos fatos, que um fato vai ligando no outro. Então nós estamos aqui partilhando esses momentos que têm muito a nos ensinar. Então hoje nós chegamos naquela parte da história, no capítulo 4, em que o pai de João e Tiago vai em busca de Jesus para conversar com ele. E é interessante isso porque lembremos que ontem na história, a mãe deles, a mãe de Tiago e João, foi também conversar com Jesus, Salomé. E o que Salomé ela realizou nesse encontro com Cristo? Um pedido para que os filhos dela tivessem um lugar ao lado do Cristo. Só que Salomé estava pensando que Jesus, como se diz, a limitação do pensamento dela, infelizmente, era que Jesus era o rei na questão material. Mas Jesus, ele é o grande governador da terra. Sobretudo, a gente fala no sentido espiritual. Já dizia Jesus: meu reino não é deste mundo, não é das coisas materiais, passageiras. Então, Salomé, quando ouve a resposta de Jesus, em que o Cristo diz: mas será que os teus filhos beberiam o cálice que está reservado para mim? Aí, nesse momento, Salomé desperta que a jornada de Jesus não é para ter privilégio aqui na terra, mas é o cumprimento das leis de Deus, da boa nova, dos ensinos divinos, mas com muito espinho e dificuldade no caminho. Só que o que acontece? Nesse mesmo dia, depois que Salomé ela conversa com Jesus, Zebedeu, o esposo dela, pai de Tiago e João, também vai ao encontro do Cristo. E Zebedeu, quando ele se encontra com Jesus, o Cristo está ali, sereno, humilde. E ele dirá para Zebedeu:
Zebedeu, tu que conheces a lei e lhe guardas os preceitos no coração, por acaso você sabe de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? Jesus pergunta a Zebedeu se por acaso ele conhecia algum profeta que já havia passado pela terra e que na tua época foi muito amado por todos do mundo. E Zebedeu disse que não, que ele não conhecia nenhum profeta que no seu tempo foi amado por todos. Então o Cristo diz: Zebedeu, o que fizeram de Moisés, do profeta Jeremias, de Jonas? E aqui Jesus está citando os profetas que para nós hoje nós conhecemos lá no Antigo Testamento. Moisés, Jeremias e Jonas. Para nós hoje, se a gente pega aquela parte da Bíblia, nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Essa parte está no Antigo Testamento. Então Jesus fala: Zebedeu, o que fizeram de Moisés, do profeta Jeremias e de Jonas? Todos os emissários da verdade divina foram maltratados ou banidos do berço em que nasceram. Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. E eu queria fazer um comentário aqui para todos nós, porque eu achei de muita sabedoria isso que Jesus disse. Que os profetas que haviam passado aqui pela terra, na época deles, eles não foram reconhecidos, foram maltratados e, sobretudo, expulsos do próprio berço, ou seja, da própria casa, da própria cidade. E a gente sabe que isso também aconteceu com Jesus. As pessoas que estavam ali para acolher os ensinos do Cristo, vamos pegar todos num geral, uma pequena parte aceitou Jesus. A outra gritou para ele ser crucificado. E não só pensando nos antigos profetas, pensando em Jesus, mas pensemos na nossa atualidade mesmo. Quantas pessoas dentro da própria casa, do próprio lar, não recebem o apoio para cumprir os deveres e compromissos que precisam? Quantas pessoas têm que cumprir um compromisso na sua reencarnação, mas dentro da própria casa não é respeitado? Dentro da própria casa não é escutado? Dentro da própria família não é reconhecido pela caridade que faz, pelo bem que faz? Agora eu vou trazer isso para nós espíritas. Pensemos em Chico Xavier, que é o nosso grande exemplo, em Divaldo Franco e tantos outros médiuns que são exemplos para nós. Não podemos generalizar, mas a maioria deles enfrentou muitos problemas dentro da própria casa e da própria família para viver a doutrina espírita, para viver esse compromisso. Nem todos os familiares aceitavam a doutrina espírita, nem todos os familiares apoiavam o serviço como médium, a serviço de Deus. Muitos criticavam, zombavam, falavam que era fanatismo. Pois é, meus irmãos. E Jesus, há 2000 anos atrás, já falava sobre isso. Que na maioria das vezes, dentro do próprio lar, da própria família, não receberemos o apoio que precisamos para cumprir um dever e um compromisso. Às vezes não é nem apoio, mas às vezes é compreensão da nossa escolha. Mas
Zebedeu estava ouvindo o que o Cristo estava dizendo e Jesus continuou falando com ele, dizendo que o reino de Deus tem de ser fundado no coração de cada criatura. E é nesse momento que Jesus, ele fala algo lindo, porque ele diz: o trabalho árduo é a minha alegria e o sofrimento é o meu cálice. Mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Aqui Jesus já deixa claro para Zebedeu que o caminho da boa nova não será fácil. Não é um caminho florido como Salomé, a esposa de Zebedeu, estava esperando. Então Jesus já afirma isso no coração dele e também no coração de todos nós. Mas o Cristo continua dizendo: os homens costumam falar de uma paz que é a ociosidade de espírito e de uma resignação que é um vício do sentimento. Trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração, e não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória. O que o Cristo diz aqui é atual para todos nós nesse momento. Ele diz que muitos homens naquela época esperavam um Messias como aquele que ia trazer uma paz ligada à ociosidade, à preguiça. Aquela paz que se tem no coração, mas não se enfrenta nenhuma dificuldade, não passa por nenhum problema, fica o dia inteiro sem fazer nada útil no caminho do bem. Fica o dia inteiro ocioso, sem fazer nada que lhe acrescente como tesouro na alma. Dessa forma, quando a gente cruza os braços, encosta lá no sofá e fica... E eu falo assim, todos os dias, porque um dia ou outro, claro que a gente precisa de um descanso. Mas, infelizmente, muitos irmãos, e aqui eu coloco sobretudo os jovens de hoje em dia, optam por essa ociosidade da alma. Não está fazendo nada proveitoso para o crescimento espiritual. Ficam o dia todo sem oferecer uma ajuda em casa, sem fazer nada. Muitos até nem sequer dedicam à escola. Numa ociosidade da alma. Dessa forma é fácil ter paz. Em que sentido? Não se tem desafios para enfrentar. Não se tem dificuldades. Mas o Cristo, ele coloca aqui que ele não veio trazer essa paz para o mundo. Essa paz da preguiça, do ficar ocioso, de não fazer nada proveitoso em seu dia. Não é essa a paz que Jesus trouxe. Mas a paz de consciência. Aquela paz que, por mais que a gente tenha dificuldades na vida, sofrimento, o nosso coração está em paz, pois estamos em Jesus. Essa é a paz que o Cristo vem nos trazer. A paz da fé, da esperança. A paz, meus irmãos, de estar no caminho do bem. E Zebedeu, ele continuará ouvindo exatamente tudo o que Jesus tem. Mas a pergunta que fica para nós é: será que ele vai aceitar esse caminho? Jesus está mostrando para ele todas as dificuldades que terão. O cálice amargo que quem seguir ele vai ter que beber. Será que Zebedeu vai aceitar? Vai permitir que os seus filhos aceitem o colégio apostolar? Amanhã, na sexta-feira, nós vamos dar continuidade a essa história e veremos como será que Zebedeu vai reagir a tudo isso que Jesus está dizendo. Hoje, meus irmãos, eu deixo aqui para nós este evangelho, esta mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias. Foi com muito carinho que a gente teve a chance, abençoada por Deus, de nos encontrarmos aqui. Desejo a todos uma boa quinta-feira e que assim seja.